Olá, paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Flávia Grégio, eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro. A minha igreja é a Assembleia de Deus em Pilares, e assim como acredito que todos vocês que estejam aqui no grupo também trabalham também com Ministério Infantil. E nós estamos aqui nas semanas de desafios no Ministério Infantil, com palestras que está sendo compartilhada em vários grupos de WhatsApp, que nós chamamos de grupos unificados, né? Que são projetos que a gente compartilha em vários grupos. E nessa semana do desafio, né, que fui convidada pela tia Vandinha, eu quero falar com você sobre um desafio que é muito comum no Ministério Infantil e que nós temos que vencer esse desafio. Qual é o maior desafio para nós? O nosso maior desafio é fazer sucesso. Como assim fazer sucesso? Quando nós pensamos, né, em sucesso, nós pensamos em mídia, em ter fama, em ser conhecido, ter muitos seguidores, muitas visualizações, e é lamentável que tem muitas pessoas no nosso meio que buscam isso. Mas, na verdade, um ministério com sucesso não é isso. Não pode ser limitado em visualizações ou seguidores, mas, na verdade, o ministério infantil, o ministério em si com sucesso, é um ministério que forma sucessores. Como assim? Imagine o Senhor entregando um projeto na sua mão. Eu, por exemplo, eu trabalho na liderança do Ministério Infantil. Se eu colocou na minha mão para cuidar um ministério com crianças na minha igreja, se eu não formar pessoas para dar continuidade ao trabalho, significa que o projeto vai ser falido. Então, vai ser um fracasso, não vai ter sucesso. A palavra sucesso, ela vem de sucessores. Sucesso é aquilo que sucede, é o resultado de alguma coisa. Logo entendemos que ter sucessor é ter sucessão, ou seja, sucessor significa um continuador. E infelizmente, a gente percebe muitas pessoas vivendo um evangelho egoísta, um evangelho de que eu sou líder e não eu estou líder. Há uma diferença muito grande. As pessoas acham que o cargo é vitalício. E todas as vezes que, algumas pessoas, né, gente? Não são todas. E todas as vezes que chega alguém para somar naquele ministério, a pessoa já acha que é uma pessoa que tá querendo roubar a posição, querendo roubar um cargo, quando na verdade um cargo é passageiro e o ministério ele vai para a vida toda. Você às vezes está na liderança hoje, mas amanhã você não pode estar. Isso significa que seu ministério acabou? Claro que não, o ministério não acaba. O ministério morre quando nós morremos, a não ser que você mate seu ministério, que é a diferença. Muitas pessoas com medo de perder o cargo, eles acabam formando líderes egoístas, pessoas que não querem compartilhar. Eu já tive situações, por exemplo, de ver mudanças de liderança em final de ano e a pessoa que não estaria mais na liderança no ano seguinte, ficar nervosa, ir na sala do departamento infantil e arrancar na parede tudo que estava, tudo que ela colocou, tudo que ela semeou, tudo que, segundo ela, comprou com o dinheiro do bolso dela, mas quando a gente doa alguma coisa para a igreja, é uma oferta, é uma semente, né? Não é propriedade nossa, é propriedade da igreja, é o semente da igreja. Então, eu quero que você, nessa aula de hoje, pense no desafio de você formar sucessores. Se Deus colocou um projeto na minha mão para eu cuidar, né? Eu entendo que Ele é o dono da obra, então nós somos os serventes dessa obra. Essa obra tem que dar continuidade, né? Embora a gente entenda que a gente é separado, que somos servos de Deus, e quando nós entendemos que o Senhor nos chamou para isso e que a obra não é nossa, a gente entende que a gente quer viver no propósito. O que é viver no propósito? Viver no propósito é querer que o nome de Deus seja engrandecido. Quando eu luto para que o meu nome seja reconhecido, significa que eu não vivo no propósito de Deus. E quando você quer viver no propósito, quer que o nome de Deus seja reconhecido, engrandecido, honrado, é claro que automaticamente você vai querer formar pessoas para dar continuidade naquele trabalho. E um líder, ele precisa compreender que discipular pessoas para a liderança é papel de um líder visionário, é um líder que tem uma atitude geracional, é um líder que quer deixar legados para gerações. Você já pensou no legado que você está deixando para a sua equipe, para as crianças da sua igreja? O que eles vão falar de você daqui a 10 anos? A minha liderança, minha antiga líder, meu Deus, ela não dividia nada com ninguém. A minha liderança, quando ela saiu, acabou
acabou o departamento. Irmãos, a gente sair de uma igreja e o departamento falir, o departamento acabar, não significa que você é boa, não. Significa que você é uma pessoa muito ruim, que você é uma péssima líder. Por quê? Porque a gente não pode deixar fazer a obra e acabar em nós. Nós temos que deixar as pessoas, a gente não pode ser o último de nós mesmos, as pessoas têm que dar continuidade ao nosso trabalho. Então, se eu estou na liderança do departamento infantil, quando eu saio, acabo, eu não fui uma boa líder, porque eu não formei sucessores, porque eu não formei pessoas para dar continuidade ao trabalho. E muitos líderes têm medo de formar sucessores porque têm medo de perder cargo. Mas volto a dizer, cargo ele é passageiro, ministério ele é eterno. E você já pensou em que tipo de liderança, que tipo de legado que você está deixando para essa geração, para esses líderes que você está formando? Então, se eu entendo que sucesso é preparar gerações e eu preciso pensar em alguém para dar continuidade, e como que vai ser essa continuação? Que tipo de geração que eu estou formando? Será que, porque a formação dos líderes, dos liderados, ele vem com o DNA do líder, né? Então, o líder, ele vai deixar DNA ministerial nos seus liderados. E qual o tipo de DNA que a gente está deixando? Será que a gente está deixando uma geração de Jezabel, que é capaz de matar qualquer um para não perder o seu reinado? Será que a gente está deixando uma geração de Geazi, que só vive um ministério em troca de dinheiro, só pensa em dinheiro, só quer retribuição? Será que a gente está formando uma geração de fast food, que se alimenta de coisas rápidas sem nutrientes? Será que eu estou formando os meus liderados dependente de mim? Eu não posso formar dependente. Eu preciso ensinar os nossos liderados, nós precisamos ensinar os nossos liderados a preparar a sua aula, a desenvolver o culto infantil e não formar eles dependentes de mim. Nós não podemos ser muletas. Por isso que eu não sou a favor de aula pronta. O líder precisa preparar os seus liderados para desenvolver a sua aula. E quando a gente entrega tudo pronto, engessado, nós estamos impedindo os nossos liderados de desenvolver a criatividade que herdaram do Senhor. E a Bíblia fala de muitos líderes que tinham sucessores. Davi foi sucessor de Salomão, foi sucessor de Davi, Timóteo de Paulo, Josué, que foi quando o Senhor falou: Josué, agora é contigo. Ele ficou com muito medo, porque Moisés era um grande líder. Mas Deus disse para ele: assim como fui com Moisés, serei com você. Eliseu, né? Ele foi sucessor de Eliseu foi sucessor de Elias. E ele andou com Elias, ele serviu Elias. E é engraçado porque Eliseu, né, assim que ele assumiu a liderança, que ele recebeu a porção dobrada do Senhor, que ele recebeu a capa de Elias, ele também teve um servo, ele tinha uma pessoa que acompanhava ele, que era Geazi. Só que Geazi, ele não serviu para ser sucessor. Talvez Eliseu, ele olhava para Geazi e falava: nossa, esse menino é bom, esse menino é criativo, esse menino, ele vai ser um grande homem de Deus. Mas na verdade ele tinha um caráter deturpado. E Geazi, ele já vinha mostrando para Eliseu que ele não tinha o perfil e o caráter de liderança que Deus queria. Geazi, por exemplo, ele quando Naamã foi curado, irmãos, quando Naamã foi curado, Geazi foi lá atrás e pediu dinheiro. Quando eles estavam na cidade, que Eliseu falava assim: estamos sendo cercados olha só como nós estamos sendo cercados pelo exército de Deus. E Geazi não via, ele não tinha a mesma visão. Ele falava: aonde nós vamos morrer? Nós vamos morrer. E Deus orou para que os olhos dele fossem... Elias, ai Jesus, Eliseu, ele fez com que orou a Deus para que os olhos dele fossem abertos. Então, Geazi, ele já estava mostrando ali para o seu mentor, ele estava mostrando já para Eliseu que ele já não tinha a mesma visão, que ele pensava em dinheiro, que o bordão não funcionava na mão dele. Então, ele já estava mostrando para Eliseu o perfil, já estava mostrando, e Deus, né, sinalizando que ele não era a pessoa que ia dar continuidade. Às vezes as pessoas estão do nosso lado e a gente quer acreditar que aquela pessoa vai ser o sucessor, mas nós temos que observar as atitudes, observar o alinhamento de visão, ver se a visão dessa pessoa está alinhada à visão da liderança, para que dê uma continuidade. Precisamos gerar líderes comprometidos com o reino.
líderes que geram ovelhas, que prezam ouvir a voz do bom pastor, que seja submisso ao pastor. Tem que ser uma geração que gera ovelha. Irmãos, pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é outra ovelha. Então, se você está na liderança de um departamento infantil, onde você está pastoreando crianças, onde você está gerando cordeiros, esses cordeiros vão crescer e precisam gerar outros cordeiros. Então, se você colocar na frente do departamento infantil, né, mesmo que você faça um trabalho de qualidade, quando você sai, outra pessoa assuma, e essa pessoa vai desconstruir aquilo tudo, significa que o legado não foi deixado. Por quê? Porque as coisas boas de um líder tem que perpetuar, porque são projetos que são gerados no coração de Deus. É muita soberba de uma pessoa que aceita a liderança, que assume a liderança, olhar para o líder anterior e falar assim, eu não quero nada dele, eu quero tudo novo. Não é assim. A gente precisa ter a humildade de olhar para o antigo líder e falar assim, isso foi bom, isso nós temos que melhorar e vamos acrescentar isso. Então, se eu quero ter um ministério infantil de sucesso, se eu quero que o departamento infantil da minha igreja seja um sucesso, eu preciso fazer sucessores. Então, o desafio do ministério infantil hoje, o nosso desafio para que o departamento infantil seja um sucesso é formar sucessores, mas sucessores saudáveis, espiritualmente, emocionalmente, que geram ovelhas. Que Deus continue abençoando vocês. Eu estou deixando para vocês um texto para reflexão, um resumo aí do que a gente falou no dia de hoje e uma sugestão de leitura para que você entenda que o valor de um legado, ele é fundamental para que o nosso ministério seja um sucesso. Então, seja um sucesso no seu ministério, forme sucessores. Deus abençoe.